Energies, como vocês estão? Gente, eu voltei oficialmente aqui pro canal, voltamos com uma nova temporada do My Energy Cast. Eu andei pensando muito se eu voltava a fazer o My Energy Cast, se isso faria sentido. E pra mim é um desafio realmente manter a frequência aqui. Eu sei que isso é importante, mas na minha vida está sendo um pouco desafiador isso. Então, bom, pensando eu decidi voltar, eu gosto muito do assunto que eu trago aqui, eu gosto muito de estudar sobre isso, é algo que eu estou sempre pensando, sempre estudando. Eu acho que é realmente um assunto importante para a nossa vida, porque a gente estuda várias coisas. Então a gente estuda na escola matemática, história, não sei o quê, na faculdade a gente estuda lá o curso que a gente escolheu, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre a vida. Eu acho que isso facilita o nosso caminhar, sabe? Facilita o nosso processo aqui na Terra. E hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente, eu espero que vocês gostam, né? Eu trouxe um conteúdo um pouquinho diferente. Mas antes disso, já deixa aqui o seu comentário para eu saber se você acompanha o canal, se você gosta das coisas que eu trago. Deixa realmente, eu quero ver o seu comentário. Eu já não quero mais ver like não, like é importante também, pode deixar, mas eu quero ver o seu comentário, eu quero saber se você gosta dos vídeos que eu trago pra cá, se você gosta desse tipo de conteúdo. Agora, depois de você ter deixado aqui o seu comentário, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre trazer limites para as pessoas. Talvez você precise impor um pouco mais de limite para as pessoas que você convive, talvez você precise impor um pouco mais de limite para as pessoas, talvez do seu trabalho, da onde você estuda, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, eu quero deixar claro que impor limites, de fato, não é algo tão fácil como parece, né? Então a gente ouve na internet que a gente precisa impor limites, que a gente precisa saber falar não, precisa saber para quem falar sim, mas de fato não é algo simples. Isso faz parte de uma mudança interna, de uma mudança que a gente vai fazer na nossa mente, primeiramente para que a gente consiga partir para ação. Então, bora para as perguntas. A primeira pergunta já vem com tudo, a minha opinião. Como impor limites sabendo que eu sou uma pessoa boazinha? Talvez você tenha aprendido a ser boazinha porque isso é mais fácil para você. Então você viu que sendo boazinha, você consegue as coisas que você quer. Mas isso geralmente acontece com os seus pais, com a sua família, com pessoas que estão próximas a você, muito provavelmente com quem te criou, tá? Então, você aprendeu a ser boazinha dessa maneira. Se você sentar e comer toda a comida, você ganha um chocolate, né? Se você fizer a tarefa que precisa ser feita no dia, você ganha um presente. E aí você vai aprendendo que se você agrada o outro, você vai ganhar algo, você vai ganhar aquilo que você quer. Mas na nossa vida, nem sempre é assim que acontece quando a gente vai pro mundo lá fora, né? Então, isso é muito de você começar a mudar a sua percepção de ser boazinha está te trazendo bons resultados? Está fazendo com que você chegue aonde você deseja? Está fazendo com que você esteja com pessoas que realmente querem o seu bem, realmente querem estar com você? Ou você acaba atraindo pessoas que querem que você faça coisas para ela? Então, se você está indo de acordo com o que essa pessoa fala, você é uma pessoa legal. Se você não está indo de acordo com o que essa pessoa está dizendo, se ela acha que a cor da parede é azul e você diz que é cinza, ela já vai ficar estressada com você e já vai fazer, seu mundo capotar, porque você pode ser uma pessoa mais sensível, né? Tem muitas emoções aí, geralmente pessoas boazinhas são mais sensíveis, trazem, né, essa característica. E aí você fica muito estressada internamente, porque você não externaliza o seu estresse, você não se impõe, né? E isso acaba fazendo mal pra você.
se esse é o resultado que você tá tendo, você precisa criar consciência disso. Perceber, cara, isso tá me fazendo bem? Porque se não tiver, começa a mudar. Começa a fazer diferente. Fala, não, realmente eu acho que tal coisa é tal coisa. Realmente eu quero viver de tal maneira. Eu quero experienciar tais coisas na minha vida. E faça isso, sabendo que não vai ser fácil. Sabendo que no início vai doer. No início pode ser que pegue ali no fundo do seu coração, entendeu? Mas você vai criar uma força maior para você criar a sua vida da maneira que você deseja. Isso é difícil, mas na minha experiência funciona. Bom, mais uma pergunta: como ser assertiva? Pra gente ser assertiva, a gente precisa se conhecer. A gente precisa entender qual é a maneira que a gente responde e reage àquilo que acontece com a gente. E provavelmente a pergunta tá voltada para comunicação, né? Porque muitas vezes a gente reage de uma forma que não é tão legal. Então, como ser assertiva? Respirando fundo, sabendo o momento de ouvir uma outra pessoa, parar, ouvir essa pessoa, ouça até o fim, porque a gente quer ser ouvido, mas a gente quer ouvir também. Então, é importante que a gente ouça o que o outro está dizendo. E aí sim, depois parar e compreender. Você já sabe que talvez você possa ser uma pessoa reativa, seja a reatividade, ela pode ser tanto de uma forma agressiva quanto de uma forma, vamos dizer, chorosa. Né? Tem pessoas que não conseguem conversar e choram e é muito emotiva. Então você se conhecer vai fazer com que você entenda que, mais uma vez, os resultados que você está tendo não estão sendo bons para você. Então te faz sofrer mais, sabe? Então a assertividade, para mim, ela tá muito conectada com o respirar e se autoconhecer. Respirar é meditar mesmo, é você parar, meditar. Isso faz com que você consiga se acalmar no dia a dia e trazer um novo conhecimento para você, para sua vida. E falar, peraí, talvez eu queira agir de uma nova forma. Como definir os limites de forma clara com alguém que é muito próximo? Olha, talvez você precise definir limites porque você sente que estão invadindo muito o seu espaço, que estão ultrapassando a linha do seu limite. A gente precisa entender que nós temos determinados limites, né? Não dá para ser tudo literalmente aberto. Então, cada um vai ter um limite para uma coisa na vida. Entendendo qual é o seu limite, primeiro é importante você entender qual é o limite que eu tenho, né? Para você conseguir impor limites. Porque às vezes a gente sai já impondo limites e acaba se atropelando. Antes de atropelar outra pessoa, você já tá se atropelando, porque nem você sabe direito quais são os seus limites. Você só sente um incômodo, mas não sabe o que é esse incômodo, tá? Então, entender quais são os seus limites em primeiro lugar, para aí sim poder conversar com a pessoa e conversa com ela. Talvez pode ser que seja uma conversa difícil, pode ser que a pessoa não vá aceitar num primeiro momento, mas você precisa começar a criar esses limites. Para você vai ser um processo novo, para a pessoa que está recebendo, né, como foi dito que é uma pessoa próxima, a pessoa que está recebendo também vai ser algo novo. Talvez ela não vá compreender assim de início, pode ser que ela fique estressada também, mas é um começo, tá bom? E assim, quem ama você, quem está com você, vai compreendendo. Pode ser que não compreenda no momento inicial, mas depois essa pessoa ela vai conseguindo abrir a mente dela também e percebendo que você também tem os seus limites, assim como ela também tem os dela. Como dar limites sem se sentir mal com isso? É a síndrome da boazinha novamente, né? A boazinha, ela se sente mal porque ela tá dizendo não. Então, quando você diz não para uma outra pessoa, voltando, recapitulando, eu sei que essa frase é clichê, mas assim,
quando você diz sim para outra pessoa e nesse sim você tá dizendo não pra você, você tá errando. Você tá fazendo mal pra você. E eu tenho certeza de que não é isso que você quer, né? Então, como não se sentir mal? Porque assim, você concorda que se você diz não pra você, você vai se sentir mal também? Da mesma forma que você dizer não pra uma outra pessoa, das duas formas você vai se sentir mal. Então, escolha, porque as duas coisas são difíceis de fazer, as duas coisas vão te gerar um incômodo, principalmente porque você tem essa característica de ser boazinha, de agradar. Eu venho escolhendo, sinceramente, dizer mais sim pra mim. Porque... E não é fácil também, não é fácil não, viu? Mas você precisa dizer sim pra você. Porque por mais que isso seja um desafio, você sabe que você tá fazendo a coisa certa, sabe? Você fica feliz com você mesma. Por mais desafiador que isso seja, por mais que às vezes possa surgir um aperto no coração, você tá dizendo sim pra você mesma. E isso envolve, eu acho que envolve educação, envolve valores. Às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais flexível porque os seus valores vão dizer algo um pouco diferente, mas isso é uma questão de começar a criar uma maturidade também, tá? Então, reflita, sinta se isso vai fazer sentido na sua vida. Como dar limites e não acabar ficando sozinha? Um medo que muitas pessoas têm realmente é: eu vou dar limites, só que aí eu vou ficar sozinha. Vou ficar na vida sozinha, né? Acho que a ansiedade, ela traz um pouco disso também. A pessoa, ela impõe limite, ela vê que o outro não gosta e ela se sente sozinha. Ela se sente como se fosse recusada mesmo. Só que aos poucos você vai percebendo quem são as pessoas que realmente estão do seu lado. Quem são as pessoas que estão com você, mesmo que você tenha os seus limites. Mesmo que você goste de ter o seu espaço em determinados momentos. Sabe? Todo mundo tem limites. Todo mundo nessa face da terra, pode ter certeza, tem o seu limite. E você tem os seus. Então, não tenha medo de ficar sozinha. Existem pessoas que têm essa consciência. E geralmente essas pessoas, elas vão começar a ser atraídas até você, né? Você vai atrair essas pessoas, porque você vai ter uma nova consciência e você vai estar também com novas atitudes. Então não tenha medo de ficar sozinha. E sempre que você se sentir sozinha no processo, lembre de ter clareza do porquê você faz o que você faz. Lembra de ter consciência de que, mesmo estando sozinha, você pode curtir a sua própria companhia. Isso é algo que você aprende também, não é algo que as pessoas nascem sabendo. Elas aprendem a curtir a própria companhia. E a tendência é que fique mais fácil. Mas, sinceramente, a minha opinião é que a gente pode ter momentos sozinhas, principalmente no processo. Mas a gente sempre vai ter pessoas próximas a gente que estão na mesma sintonia que nós. A gente só precisa aprender a enxergá-las. Como saber quais são os meus limites? Gente, você vai saber qual é o seu limite quando você começar a se observar. E se observar é uma tarefa que não é tão comum, vamos dizer assim. Ninguém fala pra você: olha, você precisa se observar. Né? Eu aprendi muito a me observar fazendo terapia. A terapia me proporcionou uma auto-observação na qual eu consegui desenvolver bem, sabe? Então isso não significa que você vai sempre acertar, tá? Porque você vai errar algumas vezes também. Você vai errar algumas vezes, você vai acertar algumas vezes, isso faz parte da vida. Mas você se observar vai fazer com que você entenda quais são os limites que você tem na vida. Você vai precisar compreender e talvez escrever sobre isso, sabe? Porque
Às vezes algo te incomoda, como eu falei no início do vídeo, né? Algo vai te incomodar e você não vai entender por que aquilo está te incomodando. E se aquilo faz sentido ou não. O que você faz? Escreva. Pega, senta, escreve. Ah, mas eu não sei como escrever. Não importa, você vai sentar e você vai começar a contar o que aconteceu. Assim como se você estivesse contando para um amigo. Estava na minha casa e aí aconteceu uma situação assim, meu amigo me ligou e tal, e aconteceu nananana, me senti incomodada. Por que será que eu me senti incomodada? Será que foi algo que ele disse? Quando ele falou tal coisa, eu percebi isso. Isso me afetou negativamente. Mas não porque ele falou, talvez porque tenha, sei lá, seja um gatilho, sabe? Então, por algo que já aconteceu na minha vida. Você vai escrever e isso vai começar a fluir naturalmente. E aí você vai percebendo o que é que te incomoda e o que realmente... Porque assim, também tem um outro ponto, né? Pode te incomodar e você falar, não, realmente isso não precisa me incomodar. Eu posso mudar a minha visão sobre isso. E tem algumas coisas que você vai perceber que realmente é o seu limite. Até aqui é onde eu consigo lidar com a situação. Passou disso, fica over. Se tá além, é porque já atingiu o seu limite. Então, preste atenção nisso. Aos poucos você vai compreendendo melhor. Como assegurar que as pessoas vão respeitar os seus limites? A gente não tem como controlar as outras pessoas. Isso é impossível. Algumas pessoas controlam quando são mães e pais, ou avós, né? Enfim, alguém que cria um ser humano. Mas outras pessoas também controlam através de manipulação. Na minha opinião, manipulação nunca dura muito tempo. Se você tá consciente, a manipulação do outro nunca vai durar muito tempo. Mas você nunca vai conseguir controlar a reação de uma segunda pessoa. O que você pode fazer é saber como você fala. É saber como se comunicar com o outro para determinar os seus limites. Então, você concorda que alguém pode pedir para você fazer uma coisa da qual você não quer? Aí você pega e fala, não, eu não vou fazer isso, tá louca? Como será que vai ser a reação da outra pessoa? Ou você pode pegar e falar, olha, eu não vou fazer isso porque não é o que eu acho correto pra mim, não é o que eu acho justo. Enfim, você vai dar ali a sua opinião, mas de uma forma firme, porque pra você se posicionar você precisa ser firme e ser clara. Talvez a pessoa fique até quieta, porque ela não vai saber como responder a isso, mas ela vai te ouvir. Então, definitivamente não tem como assegurar, mas você tem como prestar atenção na maneira que você fala com essa pessoa. Se você fala com respeito e com educação, muito provavelmente a outra pessoa também vai responder com respeito e educação. É provável, não é uma certeza. Mas é uma das maneiras que você tem de lidar com essas mudanças aí, com começar a impor limites às pessoas. Você ser uma pessoa boazinha faz com que você tome muita... leve muito na vida mesmo, sabe? Essa é a realidade. Então você vai ouvir os outros, você vai agir. O outro talvez não tenha coragem de agir. Só que aí vai falar pra você agir, você vai agir porque você tá inconsciente, você não tá pensando. E aí você só vai fazer o que o outro tá falando pra você fazer, o que o outro tá mandando, sabe? E aí você vai se ferrar, porque aquilo não vai tá certo. Aquilo não vai tá certo. Se estivesse, pode ter certeza que a própria pessoa faria. Então você acaba tendo que lidar com coisas na vida do qual você vai se culpar,
sabe? Você vai ficar magoada com você mesma em primeiro lugar. Portanto, criem clareza na vida de vocês. Saiba quais são os seus valores. Respeite a si mesma e respeite aos outros, mas sempre sabendo até onde você pode ir. Sempre sabendo impor limites mesmo. É só o começo. Toda vez que você fizer algo novo na sua vida, a primeira vez que você fizer um bolo, talvez ele não saia bom, entende? Talvez ele murche, talvez ele fique aquele bolo amassado, cru no meio. Mas depois de você fazer 10 vezes, o bolo vai ficar bom. Porque você vai aprendendo com o processo. Então não tenha medo de mudar, não tenha medo de fazer o processo acontecer na sua vida para que você consiga ter uma vida na qual te satisfaz, na qual você se sinta satisfeita. A satisfação, ela é algo interno. O externo é só um espelho do que está acontecendo dentro de você. E por mais que seja difícil fazer essas mudanças, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com isso. Que você vai falar, tá difícil, mas eu tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho de quem eu sou, de quem eu estou me tornando. E eu estou satisfeita com as decisões que eu estou tomando. Mesmo que eu erre de vez em quando, eu sei que isso faz parte do processo. Gente, esse é o primeiro vídeo do nosso retorno aqui pro My Energy Cast. Deixa aí seu comentário, o que foi que te tocou mais. Eu quero saber. E um beijo e até o próximo My Energy Cast.